Rádio. Olha, para discutir esse tema de hoje, ansiedade, nós convidamos aqui a doutora Maria Santos, ela é psicóloga, não é? A doutora Camila Medeiros, fisioterapeuta, e a doutora Alina Oliveira, nutricionista, porque cada área tem alguma relação com essa temática de hoje que nós iremos discutir, que é o transtorno de ansiedade. Você pode inclusive mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 988775550 ou através da nossa live aí no nosso Facebook. Maria, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, de volta aqui nos nossos estúdios. Qual é a contribuição, por exemplo, que a psicologia pode dar para essa questão do transtorno de ansiedade? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Marcos também. Bom, eu queria começar um pouquinho, vamos falar sobre o que é ansiedade, né? Porque muito se fala sobre ansiedade hoje em dia. Todo mundo diz, eu tenho ansiedade. Claro, todos nós temos um pouco de ansiedade. É algo natural, é da nossa essência ter ansiedade, até para ficar atento ao que vai acontecer amanhã, se planejar. É uma preocupação, um medo do amanhã. Então todos nós temos essa ansiedade, ou por fazer alguma prova no dia seguinte, ou por uma entrevista de emprego, uma viagem importante, uma reunião. Então é algo natural. Passa a ser patológico quando interfere no nosso dia a dia, passando a gente não se alimentar direito, perda de sono. Então tem várias questões que vai fazer a gente ficar atento a procurar ajuda. Tem alguns casos de ansiedade que ele passa a ter um aperto no peito, tá? Enquanto está em algumas crises, coração acelerado, suando frio, ânsia de vômito, diarreia, tudo isso é motivo para procurar ajuda. Só que muitas vezes a gente acha que é o físico e não dá importância. E a gente deve ter um pouquinho de cuidado, porque a ansiedade é um gatilho para outros transtornos, tipo fobia, toque, compulsão alimentar, síndrome do pânico. Então, é algo sério que a gente deve se preocupar. Todos nós temos, mas até um certo limite, a gente deve ter um pouquinho mais de cautela. E tem alguns momentos a ansiedade é normal. Sim, a ansiedade é normal. Nós temos, é algo que a gente precisa também. Só que quando atrapalha tudo que a gente tiver no nosso dia a dia, qualquer tipo de sentimento, se atrapalhar o nosso dia a dia, é quando a gente deve procurar ajuda. Quando é que eu começo a perceber de que ela está fora do normal? Se você passar vários dias sem conseguir direito, se estiver bastante preocupado, com muita ânsia de vômito, às vezes nem dá muito, dá alguns casos que dá. Coração acelerado, suando frio, isso já é preocupação, tá? Sempre que ele estiver assim, sem conseguir se concentrar também, isso acontece muito com vestibulandos. Eles não conseguem se concentrar para poder estudar. E a ansiedade começa logo cedo, ou seja, nós temos, por exemplo, hoje crianças nos ouvindo que também são ansiosas? Sim. Começa logo cedo e é bom as mães prestarem atenção, os familiares, porque alguns casos vão se agravando de acordo com a idade delas. E quando é que é o momento exato de eu procurar, por exemplo, ajuda? Pronto, quando você vê que não está realmente conseguindo administrar algo específico, ou em casa, ou no trabalho, algumas pessoas não conseguem trabalhar por causa que a ansiedade afeta mesmo, então não está conseguindo administrar algum ponto na sua vida, é igual igual a depressão, afetou um ponto, devemos procurar ajuda, porque significa que tem algo errado. As pessoas que estão, por exemplo, ao redor de quem está com essa ansiedade um pouco fora do normal, sim, elas conseguem perceber, elas dão sinais, por exemplo, você falou na questão do vômito, mas eu consigo perceber, por exemplo, que a pessoa que está do meu lado, ela está um pouco mais ansiosa do que o normal? Sim, você consegue perceber. Até porque ela começa a ficar inquieta, são pessoas inquietas, tá? Nem todos, devemos salientar isso muito bem, não é todos que é assim. Mas são pessoas inquietas, que ficam ali meio agoniadas, tá? Então tem como a gente perceber, sim. Eu conheço pessoas que, se você disser, olha, fulano, eu tenho um negócio para lhe contar, mas só conta amanhã. E o dia dela foi perdido, Acabou o dia. Gente, algo muito sério, foi você tocar isso, pode parecer coisa corriqueira, mas pessoas ansiosas, elas realmente ficam afetadas com isso. E elas podem sim chegar a bater no hospital por causa disso. Por causa disso? Por causa disso. É um pouquinho assustador. E
porque dá um aperto no peito, tem pessoas que vão fazer exame e não dá nada, né? Por quê? Porque é a ansiedade que está ali atacando. E fica mais explícito como o psicológico afeta o corpo e o físico afeta o psicológico, né? Fica bem explícito isso na questão da ansiedade. E se isso não for trabalhado, certamente... Tem a tendência a piorar e se transformar em outro transtorno, como eu falei. Uma depressão, por exemplo. Sim, depressão, fobia, compulsão alimentar... Tudo isso e dentre outros pode acabar evoluindo. Então a ansiedade ela já é um bom caminho para a depressão. Sim. Ok, temos algumas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu passar aqui para a doutora Aline, que daqui a pouco eu volto para você. Tá certo. Para a gente entrar aqui na rodada aqui de perguntas, muitas perguntas aqui já surgindo. Aline, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Falamos aqui um pouco da psicologia e a gente percebe que muitas pessoas que estão ansiosas, elas acabam descontando na comida. E é onde entra realmente a sua área, não é isso? Bom dia, Aline. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Então, a compulsão alimentar é algo que a gente vê muito hoje em dia. Quase todo mundo se diz compulsivo, não é mesmo? E aí tem algumas estratégias que a gente tem. Maria já falou um pouco sobre ansiedade, então eu vou falar aqui algumas estratégias que podem ser feitas para reverter esse caso da compulsão. E mesmo da ansiedade. Na ansiedade, geralmente acontece o quê? As pessoas comem descompensado, comem muito. Geralmente esse é um dos gatilhos que ataca primeiro a comida para compensar essa ansiedade. E aí o que vai acontecer? O que eu chamo de nosso segundo cérebro, o intestino, ele vai ter uma alteração na microbiota, que geralmente tem bactérias gram-positivas e gram-negativas. Aí vão ter mais bactérias gram-negativas nesse momento que você comeu descompensado, comeu a mais do que deveria. E aí é sempre interessante, já falando sobre o que comer, tá repondo essa microbiota. Tem nas farmácias para vender com esse nome, bactéria gram-positiva. Ou então iogurtes ou leites que vão ajudar a renovar essa flora. O que mais? Consumir alimentos ricos em vitamina D, peixe, carne, ovo. Isso ajuda bastante a reduzir um pouco a ansiedade? Pegar sol, que é para ativar, sintetizar essa vitamina no corpo. O que mais que pode ser feito? Algum alimento, por exemplo, que acabe influenciando mais ainda a ansiedade? Pronto. Quando você está com crise ansiosa, não é interessante tomar café, nem consumir os alimentos, carboidratos simples, pão, massas. É interessante consumir mais grãos integrais, ter castanha, que ajuda. As farinhas integrais no geral, pão integral, macarrão integral, tudo isso vai ajudar a diminuir a crise ansiosa. Então jamais descontar aí a sua ansiedade na comida, isso não vai resolver nada. Não vai resolver. E se tiver tendo já esse começo de compulsão, procurar ajuda profissional sempre. Isso é importante. Importante. E para quem tem compulsão e ansiedade, sempre está fazendo a multidisciplina. Tanto profissional, de nutrição, como psicólogo. A dieta, no caso, ela ajuda bastante, então? Muito. Uma alimentação saudável também? Sim, sim. E o exercício físico, sempre associado. Pronto. Outra coisa que se come muito quando se está ansioso, chocolate. É outra coisa que desencadeia ainda mais a ansiedade, que vai ter cafeína no chocolate. Aí, se quiser comer o chocolate, o ideal é usar acima de 70%. Que eles vão liberar alguns hormônios no nosso cérebro que vão ajudar. Ok, dicas importantíssimas com relação a essa questão, porque isso a gente percebe muito nas pessoas quando estão muito ansiosas, aí vão comer bastante, achando que ajuda, em alguns casos atrapalha bastante. Aí comem muito, depois se sentem tristes, aí passa por um momento de tristeza, aí depois vai comer de novo para voltar àquela alegria que estava, digamos assim. E aí fica esse ciclo. Quando a ansiedade, ela, por exemplo, atinge as crianças, a preocupação com a alimentação redobra muito nesse caso. Redobra. E o pior é que muitas vezes os pais não prestam atenção quando é em crianças. Porque a criança come muito, é normal. Aí daqui a pouco a criança fica mais gordinha, e aí os pais não ligam porque está em fase de crescimento, e gera muitas e muitas coisas. Existem dietas específicas para quem tem ansiedade? Existe.
Aí a gente avalia cada caso para ver o que é que pode ser feito em especial com aquela pessoa, porque tem algumas pessoas que não comem alguns alimentos, aí tem que ser específico. Por isso que é importante você realmente procurar um profissional que você área. Confie. Ok, doutora Camila Medeiros, ela é fisioterapeuta também, participa dessa nossa mesa redonda aqui no nosso Panorama 95. Nessa temática de hoje, ansiedade, onde é que entra, por exemplo, os benefícios da fisioterapia? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Devem estar se perguntando, né? O que danado a fisioterapia faz nesses casos? Gente, a gente atua em conjunto, né, com a psicologia, com a nutrição. E aí a gente atua basicamente na questão da atividade física em si. Como seria isso? A gente lá na clínica, nós temos grupos de hidroterapia, que são grupos, né, formados por pessoas que têm alguma patologia, uma hernia de disco, uma artrose, e também por pessoas que desenvolvem a ansiedade. E aí, por ser uma piscina quente, promove relaxamento muscular, promove também uma terapia, porque estão em grupo, então você vai se distrair, vai ter conversas. Nós temos ótimos resultados com o paciente. Nós temos pacientes histórico de depressão, pacientes com históricos de ansiedade, pacientes que, como Maria falou, não estavam dormindo e chega pra gente e faz, depois da piscina eu estou conseguindo dormir, eu estou menos cansado, eu não estou ficando mais tão triste, porque eu chego aqui, tem pessoas para eu conversar, tem pessoas para me divertirem, né? Também tem essa parte da piscina, dos grupos, que é uma terapia, e também nós temos a parte de liberação miofacial. Porque a gente sabe que pessoas que estão muito tensas, geralmente onde é? Da nuca para a região acima do pescoço. E geralmente sente essa região dura, pesada. Tem relatos de, Camila, eu tô sentindo como se tivesse uma pessoa sentada aqui em cima dos meus ombros. É tanto peso que muitas vezes as pessoas não sabem administrar isso, e muitas vezes só o psicológico não ajuda. Aí a gente entra nessa parte de relaxamento muscular, da liberação dessas tensões, para promover um melhor relaxamento, tanto mental como muscular. A gente vai atuar nisso. E para cada pessoa, no caso, existe um tratamento específico, por exemplo, a hidroterapia, a hidroginástica, isso quem decide, no caso, é o profissional? Isso, assim, dependendo do nível, né, da ansiedade da pessoa, nós podemos indicar também até os 2 tratamentos. Faz o relaxamento muscular no consultório com as técnicas da fisioterapia e logo depois o paciente vai para a piscina. Os efeitos são impressionantes, no caso? Os efeitos são muito bons, Marcos, porque quando a gente sente mesmo que eles tiram aquele peso realmente que estavam ali sobre os ombros, na nuca, e quando a gente libera e promove todo esse relaxamento, os efeitos são muito bons. Existem outros exercícios que a pessoa que tem ansiedade, por exemplo, pode fazer aliado à hidroginástica, à hidroterapia? Sim, com certeza. É importante dizer que a gente tem que fazer tudo, a gente tem que gostar do que está fazendo. Então, não existe só hidroterapia, não existe só a parte de relaxamento muscular. Existe hidroginástica, existe o pilates, existe a corrida, bicicleta. O importante é que seja uma atividade prazerosa para aquela pessoa. O importante é não ficar parado, né? O importante é não ficar parado, exatamente. Ok, nós temos aqui algumas perguntas, né, chegando, né, nosso ouvinte Maria Silva coloca aqui, eu nesse momento estou sentindo o meu pescoço pesado, né, tá ouvindo aqui, assistindo aqui no Facebook essa nossa temática e sentindo o pescoço pesado, certamente pode ser uma questão de ansiedade. Pode ser uma questão de ansiedade, como também pode ser, porque assim, gente,
Tudo todo o estresse, ansiedade, problemas, tudo vai se concentrar nessa região da nuca em direção aos ombros. É como se fosse o nosso ponto que absorve todo o nosso estresse. Interessante, né, você falar isso. Porque... É nessa região. Não tem uma pessoa que chegue para mim que tá com ansiedade, que tá estressado, que não diga que essa região tá tensa. Então, assim, trabalhar por longas horas, ansiedade, estresse, tudo isso irá causar essa tensão muscular nessa região. No caso da Maria Silva, por exemplo, ela está agora reclamando aqui que está com o pescoço pesado. O que é que ela pode fazer nesse momento? Uma massagem, de repente? Claro que seria um paliativo, né? Isso, pronto. É importante a gente diferenciar a massagem da liberação miofascial, certo? Massagem seria mais para ela relaxar, né? Mas para realmente tirar a tensão da musculatura tem que ser a parte da liberação. Porque a gente vai atuar diretamente na região muscular mesmo. Ok, tem muitas perguntas aqui e eu vou fazer aqui a pergunta e como aqui nós temos aqui 3 profissionais, vocês... Opa, essa aqui eu respondo, essa aqui é comigo, ok? Certo. Vamos lá. Quando se quer fazer algo naquela hora e não dá certo, é sinal de ansiedade? Quem é que pode responder? Maria, nossa psicóloga. Pode puxar o microfone para lá. Gente, muito bom ter feito essa pergunta. Isso acontece muito com estudante também. Eu tenho vários casos. Com radialista também acontece. A gente tenta fazer aquilo e não está conseguindo, não está entendendo, lê diversas vezes e não está dando. Gente, está na hora de parar. Para o que você está fazendo, porque você está se cansando psicologicamente e fisicamente. Você não vai conseguir compreender porque sua ansiedade está 1000. Essa é a hora de você parar. E o que é que a gente deve fazer? Procurar algo para relaxar, ouvir uma música, descansar um pouquinho. E é aí que também entra a parte do exercício. A gente necessita. Porque se você estiver fazendo exercício diariamente, você vai estar colocando para fora suas angústias, medos, raiva, correria do dia a dia, aquele estresse, porque a gente vive numa correria. Então, é normal a gente estar, como Camila falou, com essas tensões. A gente não para, a gente não tem um tempinho para nós. Então, quando tiver em algum momento que você não está conseguindo se concentrar, está na hora de parar. Porque quanto mais a gente forçar, mais desgastante fica. Outra pergunta aqui, gostaria de saber se eu tenho ansiedade. Ela conta aqui, por exemplo, há alguns anos tive depressão, fiz tratamento e fiquei boa. Do ano passado para cá, venho percebendo que não consigo dormir direito, ando chorando por nada, tenho vontade de ficar em casa sozinha, não ver ninguém, uma tristeza grande, não sei o que é. Não gosto de sair, só de casa para o trabalho, uma falta de força física, vivo cansada, saí de férias, mas mesmo assim não consegui relaxar. A única coisa que achei para me animar foi estudar, porque não tenho com quem conversar. Muitos, quando falam o que sinto, dizem que é besteira. Aí eu prefiro ficar calado. E aí? Pronto, aí tá mais para um indício de depressão mesmo. Como ela já teve... Já passou um pouco da ansiedade, então, né? Isso. Ela já tá com, no mínimo, uma depressão leve. Não vou dizer que é uma depressão porque eu não tenho um caso na minha mão, né? Mas ela tem alguns indícios, sim. E como ela já teve, querendo ou não, eu tenho mais facilidade de ter alguma crise de depressão novamente. E aí, como ela falou também que tá sem ânimo, eu já pensaria que a alimentação dela pode estar desequilibrada também. Desequilibra? Quando a gente tá com a alimentação desequilibrada, já vem a falta de ânimo, cansaço. Isso afeta também o psicológico, não tá comendo direitinho. Existem alimentos que nos proporcionam esse sentimento, então, de cansaço? Existe. Muitas pessoas, elas comem a menos, porque acham que aquilo ali é o correto. Muitas vezes por tentar emagrecer hoje em dia, que é o ápice do que a gente vê, aí vai lá, come menos do que deve, aí sente fraqueza, tontura, desânimo e desencadeia as crises também, como ansiedade e compulsão. E ela falou um assunto, Camila, essa questão, por exemplo, de viajar para relaxar, ela volta mais cansada do que já foi. Nesse caso, o que é que ela pode fazer nesse sentido? Porque se ela vai para uma viagem para relaxar, ela volta mais cansada. E isso acontece muito com muitas pessoas também, não é? É porque assim, Marcos, nessa questão da viagem já vai entrar em questão também todo deslocamento. Muitas vezes quando a gente vai para uma viagem, a gente não quer ficar em casa, né? A gente quer sair, quer ir conhecer os lugares. Acaba que muitas vezes a gente acaba mais se cansando do que realmente relaxando. E fica toda naquela tensão, ansiedade de conhecer os lugares, e isso acaba gerando esse tipo de sentimento. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela quer saber o seguinte: a caminhada para fazer bem para quem tem ansiedade, ela precisa ser pela manhã, à tarde ou à noite? Isso é muito relativo.
O importante é fazer o exercício, não importa, até porque não é todo mundo que tem a mesma disponibilidade de horário. Então o importante é ela estar fazendo algo. Ok, tem outra pergunta aqui chegando. Bom dia, tenho ansiedade, o melhor remédio é a paciência e respirar devagar e se acalmar. Ela corrói a alma, só sabe quem tem. Mais um depoimento aqui da nossa vida. Eu recebi aqui no nosso Facebook, quando divulguei que vocês estariam aqui ontem, um comentário bem interessante, né? A nossa ouvinte Nathalie Stephanie, ela coloca o seguinte: Marcos, já conversamos sobre o meu caso. Acho bastante interessante vocês abordarem o transtorno de ansiedade generalizada. Logo quando adoeci, os profissionais da saúde ficaram meio que desorientados com o meu caso. Além de todos os sintomas característicos da ansiedade, ainda tive perda de memória total, venho recuperando gradativamente após 2 anos, desmaios frequentes, convulsões emocionais, além da dor de cabeça insuportável. Já tive a experiência de perder a visão durante um dia quase inteiro. Tive uma época que do nada eu parava de sentir as pernas, depois de alguns minutos que voltava a sentir. Houve uma época que eu não podia sentir qualquer que fosse emoção, que fosse negativa ou até mesmo positiva, que começava a dar convulsão, desmaios, dor de cabeça. Nesse caso, por exemplo, da Nathalie, essa visão multiprofissional, ela ajudaria bastante no caso, né? Quem pode responder? Ajudaria muito, até porque a gente... Só puxar o microfone, mas só para ficar agora sim. Ajudaria bastante, até porque ela precisa, para tratar a questão da ansiedade dela, porque pelo que eu percebi, ela tem várias crises de ansiedade, no mínimo, e são gravíssimas para chegar ao ponto dela ir bater no hospital, passar por esses processos. Então seria extremamente importante ela ter o acompanhamento tanto nutricional, psicológico e, quem sabe, tá um grupo como esse que Camila falou, iria ajudar bastante. Eu recomendo muito para quem está com ansiedade ou algum indício de ansiedade, não custa, gente. Ansiedade, querendo ou não, é um gatilho para outros transtornos. Então é bom a gente ter um pouquinho mais de cautela. Olha o que aconteceu com ela. Então vamos tentar perceber, ver tudo isso com um pouquinho mais de cautela de verdade, para evitar possíveis agravos. Primeira coisa, não ter vergonha de assumir a ansiedade, né? Sim. Isso é importante. Todos nós temos ansiedade. Todos nós temos ansiedade. O problema é quando passa do limite. Aline, então pergunta aqui para você. A pessoa quer saber se ela come ovo todos os dias. Ele quer saber se o ovo, por exemplo, é prejudicial ou não para quem tem ansiedade. Não, não é prejudicial não. Até porque na gema do ovo vai ter vitamina D, que é extremamente importante como fator anti-ansiedade. Então, nesse caso, ela pode continuar... Tranquilo. A única coisa que ela tem que prestar atenção é na quantidade de ovos que ela come. Alguma pergunta, Joelma de Souza? Se a pessoa que tem artrose pode fazer fisioterapia. Quem tem artrose pode fazer fisioterapia? Camila Medeiros? Sim, pode sim, mas é importante primeiro passar pela avaliação fisioterapêutica para a gente poder indicar o melhor tratamento. Isso jamais por conta própria fazer, né? Exatamente. Ok, tem mais pergunta aqui. A ouvinte aqui pergunta, não sei se vocês podem falar sobre isso, que ela já entra para a questão, por exemplo, de remédios. Quais são os remédios para esses sintomas? Vocês estão aqui colocando aqui um tratamento mais sem medicamentos, não é isso? Isso, exatamente. A gente está trazendo, né, tratamentos sem medicação. Aí essa parte medicamentosa é com os médicos mesmo, com a medicina. Ok, só para a gente finalizar, eu começar por você, doutora Camila, mais alguma dica para quem está em casa nos ouvindo, que está nesse processo? Eu vi que aqui tem muita gente ansiosa, né? Pelas perguntas que chegaram aqui, realmente a ansiedade ela faz parte do nosso dia a dia. Como disse a doutora Maria, todos nós temos ansiedade e a ansiedade faz parte do nosso dia a dia. Ela começa a preocupar quando passa do limite, né? Isso. Marcos, eu só queria convidar os ouvintes, né, o pessoal do Facebook que participou da nossa entrevista, que se sentir vontade, nos procure na Clínica Center Físio, venha conhecer nossa piscina, venha conhecer nosso grupo. A gente pode marcar uma aula experimental e, se a pessoa gostar, ver como é toda a dinâmica da aula que a gente dá, e pode até, quem sabe, vir a ficar no grupo. Mais um convite. Como é que funcionam esses grupos? Pronto, os grupos de hidroterapia, nós temos 3 horários, de 7 da manhã, 4 e 5 da tarde, certo? É 1 hora para cada grupo. E o grupo da hidroginástica, que nesse caso entra a educação física, é às 18 horas. Os grupos funcionam de segunda a quinta-feira e é 1 hora. Tem algum telefone de contato?
Temos sim, 3421-3668 e o WhatsApp 9811-2422. Para quem está em casa nos ouvindo e nos assistindo pelo Facebook, onde é que fica a Centerfísio? A Centerfísio fica localizada na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo. Ali vizinha um antigo bode assado. Ok, então, obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos. Maria Obrigada. Santos, psicóloga, seja bem-vindo sempre aqui ao nosso Panorama 95. Mais alguma dica que você queira dar para os nossos ouvintes? Sim, queria dizer que não tivesse medo de procurar ajuda, tá? Lembrando que na psicologia, em momento nenhum, vamos quebrar aquele paradigma de achar que é apenas para louco, tá? Todos nós temos ansiedade, então olha o motivo que faz a gente já procurar um psicólogo, procurar ajuda. Então, vamos tentar passar por cima disso, vamos procurar o melhor, porque isso acaba afetando todo o nosso físico, o nosso ser e o nosso dia a dia. E, às vezes, até afetando quem está ao nosso redor. Então, agradeço a todos, tá? Pela participação também. Obrigada, Marcos. Foi um prazer, foi tudo nosso. Aline, obrigado pela sua participação. Mais alguma dica para quem está em casa, tomando café nesse momento, ansioso também? Isso, obrigada também pela participação. E não só o medo, como a Maria falou, mas também vergonha, que muitas pessoas têm vergonha de procurar ajuda. Então, se está achando que tem algum desses sintomas que foram relatados aqui, não tenham vergonha. E uma dica é inserir chás também na alimentação. Erva doce, camomila, que são chás calmantes e vão trazer alguns benefícios já. Tentar incluir pelo menos 2 vezes ao dia. E muito obrigada aos ouvintes, tanto do Facebook como pelo rádio. E obrigada. Ok, obrigado a todos vocês.